Olá, queridos irmãos, dia 6 de março, sábado da segunda semana da Quaresma. O evangelho que nos é proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 3 e do 11 ao 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho, trata-me como a um dos teus empregados. Então Jesus partiu e voltou para seu... Então o jovem partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu, mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. O texto de hoje é o famoso texto do filho pródigo. Algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o escutar. Não se aproximavam dos fariseus, nem dos mestres da lei. Porque Jesus não tinha uma atitude condenatória. Jesus não condenava ou acusava ninguém. Por isso que os publicanos e pecadores se aproximavam dele para escutar. A mensagem que Jesus tinha era de acolhimento, de amor e de perdão. Não de condenação, não de apontar o dedo. Se você não mudar a sua vida, você está condenado ao fogo do mármore do inferno. Portanto, arrependei dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados e se converta. Se você não fizer isso, você está condenado. Essa era a postura dos fariseus. E tem muito cristão que usa isso, hein? Cuidado. Pode ser que você que vá para o mármore do inferno e não quem você está condenando. Portanto, a mensagem de Jesus era de acolhimento. Por isso que os pecadores, publicanos, prostitutas iam ao encontro dele. Porque ele acolhia. E a partir do momento que você acolhe uma pessoa e você a tranquiliza, você pode, de um jeito mais tranquilo,
mostrar a ela o caminho da verdade. Você pode mostrar para ela os erros que ela está cometendo. E assim ela inicia o seu processo de conversão. Segundo aspecto, o texto em si. O texto é um texto, entre aspas, é uma parábola, é um dos textos mais bonitos que retratam Deus. O pai, na verdade, é Deus. O filho mais velho é o povo hebreu. O filho mais novo são os outros povos. Que num determinado momento se afasta de Deus e vai, entre aspas, curtir a vida, vai viver a vida longe de Deus. O povo hebreu fica, porque o povo hebreu não tem uma relação de amor com Deus. O povo hebreu tem uma relação quase de empregatícia. Há tantos anos que te sirvo. Não é uma relação de amor. Não é uma relação de entrega. É uma relação de vínculo empregatício. Este povo mais novo, o povo pagão, começa a perceber a sua miséria e retorna para a casa do pai, diante do anúncio, diante da reflexão dos seus pecados. E aí eu lembro de vocês algo que eu tenho falado muito somente nas celebrações da missa. Este período é um período propício para a reflexão sobre nossa vida. Identificar situações, coisas que estão nos prejudicando e nos afastando de Deus, que foi o que ele fez. Tudo bem que ele faz isso no momento de extrema necessidade. Isso representa muito aquelas pessoas que, diante de um momento difícil, elas se lembram de Deus. Aqui o filho é a mesma coisa. Ele só retorna para a casa do pai porque ele está passando necessidade. Se ele tivesse dinheiro ainda, ele não voltaria. São aquelas pessoas que retornam para Deus ou se lembram de Deus somente no momento de sofrimento. A grande maioria das pessoas que retornam para a igreja, 90% pelo menos, se dá nessa situação. Diante da dor, da perda de um parente, da necessidade da perda de um emprego, de tantas coisas ruins que acontecem na vida, aí a pessoa se lembra de Deus. Porque quando está na bonança, não se lembra. A vida está bem, obrigado, estou ganhando dinheiro, estou bem, estou feliz, estou esbanjando, estou vivendo uma vida de luxo, estou vivendo uma vida de farra, não preciso de Deus. Sabe, minha vida está indo muito bem. Quando tem o revés na vida e começa a dor, o sofrimento, aí acende a luzinha. Ah, Deus, é verdade, Deus. Foi o que aconteceu com esse jovem. Ele só lembrou da casa do pai no momento de dificuldade. Chama a atenção um aspecto. Em nenhum momento ele se mostra, entre aspas, arrependido. Ele volta para a casa do pai porque os funcionários do pai têm pão à vontade. E aí ele prepara um discurso muito bonito. Ah, pai, pequei contra Deus e contra ti, já não sou digno. Ele conhecia muito bem o pai que ele tinha. É um discursinho preparado. Preparadinho. Mas ele sabia muito bem o pai que ele tinha. Ele sabia que o pai não ia dar bola e ia acolher ele lá. E aí ele vai, ele retorna. E o pai, aqui nós temos 3 símbolos importantíssimos para a devolução da dignidade humana. O anel representava a filiação, portanto, novamente, ele é visto como filho. A túnica, ele tinha perdido a dignidade de ser humano. Lembremos que hoje a gente usa bermuda, calça e camiseta. Naquela época eles só usavam túnica. Portanto, a túnica representa dignidade. Aquele que está sem túnica perde dignidade. Revela nudez. Então ele perde dignidade humana. E a sandália? A sandália representa a liberdade. Vocês terem ideia, os pequenos agricultores, quando eles trabalhavam para os grandes latifundiários, e muitas vezes eles não tinham como pagar as suas dívidas para com eles, eles iam numa praça pública com o seu credor, tirava a sua sandália e entregava para o credor, na frente de todo o povo. Aquilo representava que ele estava, a partir daquele momento, se tornava escravo do seu credor. Se um dia ele conseguisse pagar a dívida, ou algum parente dele pagasse a dívida, esse resgatador da dívida, que na escritura é chamada de Goel, o resgatador, aí o antigo credor ia na praça pública e devolvia para ele a sandália. A sandália representa a liberdade.
Aquele que perde a sandália, perde a liberdade. E o pai lhe devolve as sandálias. Portanto, a sandália era a liberdade, a túnica a dignidade humana. E o anel a filiação. Ele devolve isso ao filho. E aí, no final do texto, eu já comentei, o filho mais velho, que não perdoa, inclusive o calunia. Em nenhum momento o texto fala que ele esbanjou o dinheiro com prostitutas. Falou que ele esbanjou numa vida desenfreada. Agora, com prostitutas, o texto não fala. E o filho mais velho o calunia. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, mata para ele o novilho cevado. O que é o novilho gordo, o novilho cevado? Cristo. Cristo. Cristo morre mediante a reconciliação da humanidade com Deus. Portanto, ele calunia o filho mais novo. E aí a resposta do pai é sempre enigmática. Tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Tu é o povo da aliança, você foi o povo escolhido por mim, né? Mas era preciso festejar e alegrar, porque este teu irmão estava morto. Ele estava longe de mim. Ele estava morto. Não conhecia a palavra, não conhecia a vontade, a minha vontade, não conhecia nada. Estava simplesmente vivendo como um zumbi. E tornou a viver. Voltou para a casa do pai. Voltou para o seio do pai. Voltou a ter dignidade, voltou a ter liberdade, né? Mediante o sacrifício do novilho cevado, e voltou a ser meu filho. O povo que vivia no pecado, nas trevas, viu uma luz. E o grande novilho morreu, se sacrificou para que este povo pudesse retornar para junto do Pai. Estava perdido e foi encontrado. E aqui fica algo muito importante para nós, hein? Nós, na nossa conduta, podemos agir, ora, como filho mais velho, tendo uma relação de submissão com Deus, uma relação empregatícia. Lembremos de uma outra parábola, a parábola dos operários da última hora, que aqueles que trabalharam 1 hora por dia, receberam a mesma coisa daqueles que trabalharam o dia inteiro, e aqueles que trabalharam o dia inteiro foram reclamar. É uma relação empregatícia, tá? É a mesma coisa. Então nós podemos ter muitas vezes uma relação empregatícia com Deus, jogando na cara de Deus que nós fazemos isso, fazemos aquilo, e por que nós não temos uma vida melhor, ou por que as pessoas que não seguem isso estão tendo uma vida como a nossa. Cuidado com essa relação. A relação com Deus tem que ser uma relação de amor, não uma relação de vínculo empregatício, tá? E ora agimos como filho mais novo. Saímos por aí, gastamos a nossa herança que Deus nos deu, a nossa vida, a herança nada mais é do que a vida, e depois nos arrependemos. Então temos que tomar muito cuidado, porque ora somos o filho mais velho, ora somos o filho mais novo. Nós não devemos ser nenhum nem outro, nós temos que ser o Pai, que é a junção dos dois, e agir sempre com misericórdia e com amor para com todos. Aqui nós retornamos na segunda-feira, mas amanhã nós nos vemos na celebração da Santa Missa às 9h30 da manhã, tá bom? E aqui a gente retorna na próxima segunda-feira para a reflexão diária. Um grande abraço para todos vocês, um bom final de semana, que Deus os abençoe. Tchau!